Boa tarde a todos. Nas últimas semanas temos tratado em nossas lives das instruções referentes ao preenchimento da DIRF. Já conversamos sobre a entrega da DIRF, quem está obrigado, o que deve ser informado e sobre o lançamento das informações referentes aos pagamentos realizados a pessoas físicas, empregados, autônomos e valores pagos a título de aluguel. Hoje vamos tratar dos valores pagos por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Também vamos falar da transmissão, retificação e penalidades envolvendo a entrega da DIRF. E no final darei algumas dicas importantes sobre o fechamento da DIRF antes da sua entrega. Então, com relação aos pagamentos realizados a beneficiários pessoas jurídicas. Nesse caso, a DIRF deverá conter as seguintes informações relativas aos beneficiários pessoas jurídicas domiciliados no país: o nome empresarial, o número de inscrição no CNPJ e valores dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados no ano calendário, discriminados por mês de pagamento ou crédito e por código de receita. E quais rendimentos? Que tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto de renda ou de contribuições, ainda que correspondente recolhimento não tenha sido efetuado, inclusive em razão de decisão judicial. E também que não tenham sido objeto de retenção na fonte do imposto de renda ou de contribuições, em razão de decisão judicial. Além, então, do nome empresarial, do número de inscrição no CNPJ e desses valores dos rendimentos, tem que informar o respectivo valor do imposto de renda na fonte ou das contribuições retidas na fonte. Então, essas são as informações básicas correspondentes aos rendimentos pagos por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Depois nós temos algumas particularidades, como no caso das comissões de corretagens. Então, os rendimentos e o respectivo imposto de renda deverão ser informados na DIRF da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas essas importâncias a títulos de comissões de corretagens. Quais comissões de corretagens? Aquelas correspondentes à colocação ou negociação de títulos de renda fixa, operações realizadas em bolsas de valores de mercadorias de futuros ou assemelhadas, distribuição de valores imobiliários emitidos no caso de pessoa jurídica que atue como agente da companhia emissora, operações de câmbio, vendas de passagens, excursões ou viagens, administrações de cartões de crédito, prestação de serviço de distribuição de refeição pelo sistema de refeição convênio e prestação de serviço de administração de convênios. Outro caso também particular é o caso das propagandas e publicidade. Nesses casos, o rendimento e o imposto de renda retido deverão ser informados na DIRF do anunciante que tenha pago a agência de propaganda importância relativa à prestação de serviço de propaganda e publicidade. Nesses casos, nós temos que lembrar da declaração dos valores recebidos. Então, nos casos desses que eu comentei antes, de comissões, corretagens e anúncios, as pessoas que tenham recebido importâncias a esse título de propaganda e publicidade deverão fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago até o dia 31 de janeiro do ano calendário, subsequente a que se referir o rendimento, ou subsequente a que se referir a DIRF, que é a mesma coisa, documento comprobatório com a indicação do valor das importâncias recebidas e do respectivo imposto sobre renda recolhido, relativos ao ano calendário anterior. Então, rendimentos de comissões, corretagens e anúncios do ano de 2020, as pessoas jurídicas que tenham recebido esses valores
elas elaboram essa declaração dos valores recebidos e fornecem para as empresas que efetuaram o pagamento, no prazo até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. Então, agora em 31 de janeiro passado, vocês devem ter recebido essas declarações dos anunciantes. Bom, no caso de fusão, incorporação e cisão, como que as empresas devem elaborar a DIRF? Então, as empresas fusionadas, as empresas incorporadas ou extintas por cisão total, deverão prestar informações referentes aos seus beneficiários relativas a fatos ocorridos de 1º de janeiro de 2020, que nós estamos trabalhando com o ano base DIRF ano 2020, até a data do evento, da cisão, né, da fusão ou no caso aqui da extinção, sob os seus correspondentes números de inscrição no CNPJ. Então, de janeiro até a data do evento. As empresas resultantes de fusão ou cisão parcial e as novas empresas que resultarem da cisão total deverão prestar essas informações, né, dos beneficiários da sua DIRF relativas a fatos ocorridos a partir da data do evento, sob os seus respectivos números de CNPJ. E a pessoa jurídica incorporadora e a remanescente de cisão parcial deverão prestar informações dos seus beneficiários relativas a fatos ocorridos tanto anteriormente como posteriormente à incorporação e cisão parcial, referentes a todo o ano calendário, sobre os seus respectivos números de inscrição no CNPJ. Bom, isso com relação então à questão do preenchimento. Nós então tínhamos conversado nas outras lives no caso das pessoas físicas, agora nós tratamos dos pagamentos efetuados de pessoa jurídica a outra pessoa jurídica. Com relação à retificação da DIRF, o que nós temos a informar? Então, para alterar a DIRF apresentada anteriormente, o contribuinte deverá apresentar DIRF retificadora elaborada por meio do programa ReceitaNet. A DIRF retificadora deverá ser elaborada mediante a utilização do programa gerador do ano referência da declaração original, contendo todas as informações anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, e as informações a serem adicionadas se for o caso. A DIRF retificadora substituirá integralmente as informações apresentadas na declaração anterior. Então, o que significa? Não posso elaborar uma DIRF somente do que eu quero alterar. Eu tenho que apresentar uma DIRF retificadora com todas as informações, contendo as que eu quero alterar, aquelas que eu pretendo excluir eu não levo para a DIRF, obviamente, e aquelas que eu quero adicionar eu incluo na DIRF. Com relação ao processamento da DIRF, depois da apresentação, o contribuinte poderá consultar a classificação da sua DIRF no site da Receita Federal, utilizando o número do seu recibo de entrega. E as condições quais são? Vai aparecer lá para vocês, quem for consultar, a classificação de DIRF em processamento. É no caso em que tiver sido apresentada a DIRF e que o seu processamento ainda não foi finalizado. Depois nós temos a situação da DIRF aceita, no caso em que o seu processamento já tiver sido encerrado e tiver sido encerrado com sucesso. Temos a DIRF rejeitada, no caso de identificação de erros durante o seu processamento e que exijam a sua retificação. A DIRF retificada, no caso que tiver sido substituída integralmente por outra, e a DIRF cancelada, no caso em que tiver sido cancelada, de forma a encerrar os seus efeitos.
Quais as penalidades que nós temos em relação à DIRF? O declarante ficará sujeito às seguintes penalidades: pela falta de apresentação da DIRF no prazo fixado, que é agora 28 de fevereiro, ou a sua apresentação depois do referido prazo, a multa equivale a 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na DIRF, ainda que tenham sido integralmente pagos, limitado a 20%. Então a DIRF tem essa multa, 2% ao mês calendário, limitado a 20%. Então 10 meses de atraso já atinge o percentual máximo, que é limitado a 20%. Depois nós temos uma multa para apresentação da DIRF com incorreções ou com omissões. Essa multa ela é de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas. A multa ela será reduzida em 50% se a DIRF for apresentada em atraso, mas antes de qualquer procedimento de ofício, e será reduzida em 25% se entregue no prazo da intimação, ou seja, ocorreu um procedimento da Receita Federal e o contribuinte está entregando dentro do prazo estipulado na intimação. Nesse caso, a redução é de 25%. E 50% se feita a entrega dentro, ou corrigidos erros, dentro antes de qualquer procedimento de ofício. Os valores mínimos das multas são de R$200 no caso da pessoa física, né, em que o empregador, por exemplo, né, a pessoa física está entregando a DIRF, e a multa nesse caso mínima é R$200. E também no caso de pessoa jurídica inativa ou optante do Simples. E a multa mínima é de R$500 nos demais casos. É um caso em geral em que quem está entregando é a pessoa jurídica. O código de recolhimento da multa, o DARF, né, o código de arrecadação no DARF, é o código 2170. Qual o período de guarda das informações base para elaboração da DIRF? Então, os declarantes devem manter todos os documentos contábeis e fiscais relacionados ao imposto sobre a renda e as contribuições retidas na fonte, e as informações relativas aos beneficiários de rendimentos que não tenham sido objeto de retenção na fonte, ou de imposto ou de contribuições, pelo prazo de 5 anos, contado da data da apresentação da DIRF à Receita Federal. Cruzamentos importantes em relação às informações prestadas na DIRF. A Receita Federal ela faz, nós todos sabemos, cruzamentos com base em informações prestadas na DIRF e informações prestadas através de outras obrigações acessórias. Então nós temos que cuidar para também realizar cruzamentos prévios de forma a se prevenir com relação a erros e eventuais multas por parte da Receita Federal. Quais são essas verificações básicas que a Receita Federal costuma realizar? É o confronto da DIRF com DARFs recolhidos, né? No caso, se a empresa ainda não recolheu, ela vai fazer esse cruzamento com os DARFs a recolher também. DIRF com DCTFs, ou seja, ela confronta os valores declarados na DCTF com os dados da DIRF. DIRF com a declaração do imposto de renda da pessoa física, do contribuinte, né, dos contribuintes. Esse confronto a pessoa jurídica não consegue fazer, porque ela não tem todos esses dados, mas ela tem os DARFs, ela tem a DCTF, então é importante que ela faça esses confrontos previamente, né? Então, por recomendação, antes de transmitir a DIRF, sugerimos que ao menos esses cruzamentos entre DIRF e DARF
e entre DIRF e DCTF Web, né? E também registros contábeis. Nós temos as contas lá, a conta de imposto de renda retido na fonte, que nós podemos confrontar, contas de pagamentos autônomos, né? Lá na despesa, nós podemos confrontar também para ver se não ficou nenhum pagamento de autônomo em que nós no ano pagamos mais de 6 mil reais para esse autônomo. Pagamentos de aluguéis a pessoas físicas, nós podemos também ter contas individualizadas lá na contabilidade, e aí podemos confrontar com a nossa DIRF. Então, esses cruzamentos são muito importantes, tá? Bom, com essas recomendações nós concluímos as nossas orientações pertinentes à elaboração e à entrega da DIRF. Na sequência, temos algumas novidades publicadas na semana passada que gostaria de apresentar também, né? Isso no tocante à área previdenciária. A primeira delas se refere aos despachos números 40 e 42 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovando o entendimento jurídico de que as contribuições previdenciárias do trabalhador e os encargos previdenciários do empregador, que seriam a contribuição patronal de 20%, o RAT 1, 2 ou 3%, já ajustado pelo FAP, e a contribuição dos terceiros, que é o sistema S, que a gente popularmente chama, não incide sobre o aviso prévio indenizado e nem sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado referente aos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Então, não incidiria nem sobre o aviso prévio indenizado e nem sobre esses primeiros 15 dias que antecedem o auxílio-doença. Segundo o entendimento da Receita Federal, no caso, para que não incida sobre esse auxílio, esses 15 primeiros dias, é necessário que esse auxílio ultrapasse o período de 15 dias, que é quando inicia o auxílio-doença. Então, se o auxílio-doença não é iniciado, não se caracterizaria a isenção do INSS nesses primeiros 15 dias. Tá? Então, se o trabalhador ficou 7 dias afastado, 8 dias, 10 dias afastado por doença, ele não entra em benefício do auxílio-doença e, portanto, esses primeiros dias não seriam isentos da incidência do INSS. Cabe ressaltar que no tocante à questão do aviso prévio indenizado, a isenção não abrange o reflexo no período do 13º salário. Então nós temos lá o 13º salário, que chamamos de 13º salário indenizado, que é aquele correspondente ao período do aviso prévio indenizado. Esse ainda não está consagrada a sua isenção, por enquanto o entendimento da Receita Federal é no sentido de que seja tributado esse 13º salário indenizado. A outra novidade que tivemos na semana passada foi a publicação no portal do E-Social de orientações sobre a informação de remuneração retroativa a empregado desligado antes da ocorrência de uma eventual sucessão empresarial. Na nota orientativa número 22, o Comitê Gestor do E-Social orientou que o cadastramento pelas empresas sucessoras de empregados demitidos na sucedida em data anterior à sucessão passa a ser feito exclusivamente nos casos em que este empregado tenha que ser reintegrado. Para os casos em que há simples necessidade de remuneração de períodos anteriores, o empregador deve usar o evento S1200, com a indicação de que se trata de verba devida pela empresa sucessora a empregados desligados ainda na sucedida, através da indicação SIM no campo remuneração da sucessora. Nem é sucessora. O nome do campo é remuneração SUC, remuneração SUC.
de sucessão. Cumpre observar ainda que nos casos em que o empregado é transferido para a empresa sucessora, ainda que com um contrato ativo, ou seja, houve sua admissão por transferência sem o grupo desligamento, o campo remuneração SUC, que é a remuneração correspondente à sucessão, deve ser informado com não, mesmo quando se tratar de remuneração de períodos anteriores à transferência. Esse campo deve ser preenchido com sim apenas quando a demissão ocorreu antes da sucessão e o empregado não tem cadastro no RET da sucessora. Por hoje encerramos. Fique agora com o colega Reginaldo, que irá tratar das declarações de IMOB e DEMED. Um bom restante de semana a todos. Boa tarde. Pois bem, boa tarde a todos. Vamos tratar agora da legislação federal. Na semana passada, na live da área federal, foi apresentada a questão da obrigação da entrega da DIMOB. Tá? E em razão de umas consultas que nós recebemos durante a semana, a gente vai tratar aqui, dar uma reprisada. Então, a DIMOB, quem é que está obrigado a entregar essa declaração da atividade imobiliária? Então, estão obrigados a entregar todas as pessoas jurídicas equiparadas que comercializarem imóveis que houverem construídos, loteado ou incorporado para esse fim, que intermediaram a aquisição, alienação ou aluguel de imóveis ou realizarem a sublocação de imóveis, bem como aquelas constituídas para a construção, administração, locação ou alienação do patrimônio próprio de seus condôminos ou sócios, conforme a instrução 1115 de 2013. Então, estão obrigados a entregar a DIMOB a essas pessoas jurídicas, certo? E o que acontece? Nós tivemos duas consultas, uma delas, empresa que realiza locação de imóveis próprios através de imobiliárias. Precisa declarar os aluguéis recebidos na DIMOB, já que a imobiliária informou que também irá declarar. Então, qual era a situação aqui do contribuinte? O objeto é de locação de imóveis próprios, mas os imóveis, boa parte deles, talvez não todos, estão locados através de imobiliárias. Como vocês sabem, as imobiliárias, elas são obrigadas a declarar na DIMOB todas as intermediações de aluguéis também. Então, na DIMOB das imobiliárias, elas informam quem é o locador, quem é o locatário, os valores dos locatícios recebidos e a taxa de administração por ela recebida. Bom, nesse caso, quando o locador ele também está obrigado a entregar a DIMOB, esse fato dele estar locando os imóveis através de uma imobiliária não o desobriga da entrega da DIMOB e de declarar esses aluguéis na DIMOB.
não vai haver uma dupla informação para a Receita de valores locatícios. A Receita tem esses cruzamentos e ela sabe qual é que é a atividade da imobiliária, ela está declarando como intermediária, assim como ela sabe que a locadora está declarando na propriedade, na condição de proprietária dos imóveis. Não vai haver sobreposição de informações, nem dupla informação para fins tributários. Estão obrigados, sim, aqueles que recebem aluguéis de imóveis próprios, que mesmo que a intermediação dos aluguéis esteja a cargo de uma imobiliária, eles também estão obrigados a entregar de imóvel e declarar esses aluguéis na de imóvel. Então essa foi uma dúvida, uma pergunta que nós recebemos e está esclarecido. A segunda pergunta foi uma empresa do ramo industrial que arrenda um bem imóvel, cuja receita de locação é ínfima, lá é inferior a 1% da receita bruta, precisa entregar a de imóvel? Bom, aqui nós temos que ver o seguinte, se a empresa que loca o imóvel, certo? Uma indústria aqui, que é o caso, se no objeto dela consta a receita, a atividade de locação de imóveis próprios, ela está sim obrigada a entregar de imóvel e declarar esses aluguéis recebidos para a Receita Federal, mesmo que a atividade preponderante dela seja atividade industrial, que é o caso que nos perguntaram. Então, independe do valor da receita de locação em relação à receita bruta, se é 1%, se é 0,5%, se é 50%. O que manda é se essa atividade de locação de imóveis próprios está no objeto. Se ela está no objeto, independente do valor da locação recebida, vai ter que ser entrega de imóvel. Se no objeto não consta atividade de locação de imóveis próprios, então a empresa não está obrigada a entregar de imóvel, independente da representatividade dessa receita de locação frente à receita bruta da empresa. Tá ok? Então esses seriam os 3 apontamentos que a gente gostaria de fazer em relação ao de imóvel, que já foi comentado na semana passada. Agora a gente traz aqui para esclarecimentos uma questão da obrigatoriedade da DMED, né? A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde. Então, quem é que está obrigado a entregar a DMED? Então, deve apresentar a DMED a pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à pessoa jurídica, nos termos da legislação do imposto de renda, desde que seja prestadora de serviços médicos e de saúde, operadora de planos privados e assistência à saúde, ou prestadora de serviços de saúde e operadora de plano privado de assistência à saúde. Então, a DMED, quem está obrigado a entregar são somente pessoas jurídicas ou a pessoa física quando equiparada à pessoa jurídica, certo? Então, a pessoa física não está obrigada a entregar a DMED. Também tem uma novidade na DMED, mas essa novidade ela vai valer somente a partir de 2021. Nós já vamos citar aqui que é uma alteração ocorrida em 2020, que a partir de 2021, o período base, então a DMED de 2022, também estarão obrigados a entregar a DMED as demais entidades que mantenham programas de assistência à saúde ou operem contratos de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, mesmo quando não subordinada às normas da fiscalização da ANS. Então aqui tem uma discussão, a abrangência desse dispositivo, que certamente muitas pessoas jurídicas que têm planos de saúde próprios, mesmo que não registrados na ANS, vão estar obrigados a entregar a DMED. Ele vai pegar várias empresas, pessoas jurídicas que têm planos assistenciais para os seus funcionários todos, mas isso aí vai vir ainda uma regulamentação da Receita, mas fica o recado que vai valer para 2021, DMED que vai ser entregue em 2022. Com relação à DMED de 2021, ano base 2020, então, seguindo os esclarecimentos, quais são os serviços médicos de saúde que devem ser considerados? Então, são os serviços prestados por psicólogos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de próteses ortopédicas e dentárias, clínicas médicas de qualquer especialidade e os prestados por estabelecimento geriátrico classificado como hospital pelo Ministério da Saúde e por entidades de ensino destinadas à instrução de deficiente físico ou mental. Então, todos esses serviços médicos, quando prestados por pessoas jurídicas ou pessoas físicas equiparadas, estão obrigados a entregar a DEMED. Tem uma questão, o profissional liberal, pessoa física, o médico, o dentista, ele está, quando explora a sua atividade na pessoa física, ele está desobrigado a entregar a DEMED. E quais são as informações que vão na DEMED? Bom, essas informações da DEMED são aquelas que vão servir de base para a Receita Federal efetuar o cruzamento das deduções das despesas médicas que são registradas pelos contribuintes, pessoas físicas, na declaração de ajuste anual. Então, todas as despesas médicas que são hoje declaradas pelas pessoas físicas na sua declaração de ajuste anual, a Receita Federal ela tem como fazer um cruzamento com as informações da DEMED para ver se esses pagamentos de fato ocorreram, se eles estão correspondidos pela pessoa jurídica que foi beneficiária dessas despesas médicas. Aí o pessoal pergunta, mas e as despesas que foram pagas para pessoas físicas e que também são declaradas na DEMED? Essas despesas também a Receita Federal tem como fazer o cruzamento, porque os profissionais da área médica, pessoas físicas, eles são obrigados a escriturar no seu livro caixa todos os recebimentos, ou mesmo que não tenha livro caixa, todos os recebimentos por CPF. Então, todos os recebimentos de pessoas físicas devem constar lá na declaração dos profissionais da área médica o CPF da fonte pagadora ou do beneficiário do serviço e do beneficiário do serviço. Então, a Receita também tem como fazer esse cruzamento. E qual é os valores, o que deve ser informado na DEMED? Então, deve ser informado os valores recebidos de pessoas físicas em decorrência do pagamento pela prestação de serviços médicos e de saúde, planos privados de assistência à saúde. Nos casos de valores recebidos em decorrência de pagamento pela prestação de serviços, deve ser informado o nome completo da pessoa física, CPF. Quando o beneficiário do serviço for dependente da pessoa física, deve ser informado o nome do dependente, CPF, se possuir. Se não possuir, quando for menor de 18 anos, deve ser informada a data de nascimento. E os valores pagos em reais. Então, essas informações que vão na DEMED. Praticamente, no caso, quando for de planos de assistência à saúde, as empresas de assistência de planos de assistenciais também vão fazer as mesmas informações. Vão informar lá o titular do plano, o quanto o titular pagou de desembolso ligado ao plano dele, e também vão informar, se esse titular tiver dependentes, os seus dependentes e o quanto foi pago a título de despesas médicas no ano de calendário de 2020, a despesas médicas dos dependentes. É lógico que quando se trata de planos de saúde, também os planos de saúde eles declaram os valores que foram reembolsados aos titulares dos planos. Ou seja, tem muitos planos de saúde onde o contribuinte, o beneficiário do plano, ele paga a despesa médica direto para o médico ou para a clínica beneficiária e depois ele se reembolsa junto ao plano desses custos. Então, os planos de saúde também, além de informar o quanto eles receberam pelas custeios das despesas dos planos médicos, eles informam também o quanto eles devolveram, reembolsaram aos seus clientes desses planos. Por isso que a Receita Federal tem também como saber qual é a despesa médica líquida paga por cada contribuinte.
e seus dependentes, porque os planos de saúde, e assim como as despesas médicas, também informam o quanto foi reembolsado. Mais um alerta. Com relação às informações da DEMED, seriam basicamente essas, não são muito complexas, e agora nós temos a questão do prazo de entrega. Então, a DEMED, o prazo de entrega é no último dia útil do mês de fevereiro do ano calendário subsequente. Então, nesse caso, seria na próxima semana, dia 26, se não me engano. Então, em prazo de entrega da DEMED, o último dia útil do mês de fevereiro, às 23 horas e 59 minutos. A DEMED, assim como as demais obrigações acessórias, a não entrega da DEMED no prazo ou a falta de entrega em definitivo, se constatado pela Receita Federal, ensejará na aplicação das multas previstas na medida no artigo 57 da medida provisória 2.158, que é as mesmas multas de imóvel. Então, recomendamos para todas as pessoas jurídicas da área médica tomarem os cuidados para a observância da entrega da DEMED, uma vez que a Receita Federal, através do cruzamento de dados feito com as declarações de ajuste anual, hoje ela tem como constatar facilmente quais são as pessoas jurídicas da área médica que estão omitindo a entrega das declarações. Então fica o nosso alerta e passamos a palavra na sequência para o colega Luiz Antônio, que vai tratar da área estadual e federal na área do IPI. Uma boa tarde, final de tarde a todos e um ótimo restante de semana. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Dando continuidade então ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora da legislação estadual. Tivemos duas resoluções publicadas pela Procuradoria-Geral do Estado em relação ao Compensa RS. A primeira, a de número 174, publicada no dia 5 de fevereiro de 2021, obviamente que trata sobre o programa, né, que é um regime especial, né, para a compensação, né, de débitos inscritos em dívida ativa com precatórios vencidos, né? Então, esta resolução então, é de suma importância para aqueles que ainda estão procurando, né, compensar débitos inscritos em dívida ativa, né, com precatórios, exatamente porque traz as vantagens, né, de uma compensação com menor recurso, né. Então ela trata então da regulamentação, né, e da organização dos procedimentos, enfim, para a compensação desses débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária, né, e até mesmo de outra natureza também, com precatórios vencidos no estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias e fundações, bem como para a subrogação nos créditos de precatórios penhorados, né, nas execuções fiscais promovidas pelas pessoas jurídicas de direito público estadual. A outra resolução também trata, né, do compensa, mais especificamente quanto à regulamentação do artigo 6º do Decreto 53.974 de 2018. Então, tratando da regulamentação, pelo menos de uma parcela daquele decreto, né, quanto aos procedimentos para compensação também de débitos de natureza tributária ou de outra natureza inscritos em dívida ativas com precatórios vencidos. Então esta resolução então foi publicada também pela Procuradoria-Geral do Estado no dia 5 de fevereiro de 2021. Prosseguindo então, tivemos
a publicação de uma notícia no site do portal da Nota Fiscal Eletrônica, no dia 9 de fevereiro, dando conta de que a Cefaz, ou Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, né, trouxe alterações no manifestador da Nota Fiscal Eletrônica. Esse portal, no caso, né, da Nota Fiscal Eletrônica, então reúne todas as informações necessárias, seja de legislação, de download de programas, enfim, né? Mas cada estado, né, tem uma responsabilidade sobre esse portal. Ao Rio Grande do Sul cabe uma série de obrigações, ao estado de São Paulo também, e assim como outras unidades da federação. No caso do manifestador, que é um programa específico para que o contribuinte se manifeste em relação a uma nota fiscal emitida contra a sua pessoa jurídica, no caso, né? O Estado de São Paulo é que tem essa responsabilidade, né? Então, responsável, então, pela manutenção do aplicativo, né? De um aplicativo da manifestação do destinatário, que é disponibilizado na opção download, manifestador da nota fiscal eletrônica, do portal da nota fiscal eletrônica, né? Então, a Cefaz de São Paulo informou que concluiu as alterações necessárias para a aplicação, né, de maneira tal que pode suportar a nova cadeia de certificados digitais. Tá? Então, o contribuinte pode, então, retomar o uso desse manifestador na opção download. E esse manifestador é importante, principalmente para as empresas que não têm esse dispositivo no seu próprio RP, de emissão da nota fiscal, né, de faturamento, porque a maioria dos programas que emitem nota fiscal eletrônica já faz essa vinculação e já faz essa disponibilização. Mas para empresas que não as possuem, existe então este manifestador, que é um aplicativo, né, disponível aos contribuintes. E é porque a importância e a própria Secretaria da Fazenda de cada estado disponibiliza aos seus contribuintes este aplicativo. Porque ali nós temos 4 opções, né? A primeira é a ciência da operação. Então, depois de feita uma negociação em que realmente ficou definida uma venda de mercadoria, ou no caso, uma compra de mercadoria, né? Então, tanto o fornecedor como o adquirente, então, tem conhecimento desta operação, óbvio, né? Ele pode manifestar, então, assim que está sendo emitida a nota fiscal com autorização, não saiu a mercadoria do estabelecimento do fornecedor ainda, mas eu, como destinatário, já posso me manifestar, dizendo, tenho ciência dessa operação, tenho ciência deste documento que está sendo emitido para circular com mercadorias que eu estou adquirindo. Nesta fase, né, ainda é possível cancelar o documento fiscal, digamos que haja um erro, coisa semelhante, mesmo que haja manifestação do destinatário em relação à operação, a título de ciência da operação, é possível cancelar o documento fiscal. Agora, as 3 outras, que são a confirmação da operação, né, a operação não realizada e o desconhecimento da operação, estas 3 impossibilitam que o emitente do documento fiscal venha a cancelar a nota fiscal. Aquela nota fiscal que foi autorizada pelo fisco estadual do remetente da mercadoria. Então, a confirmação se dá, então, após, né, a emissão do documento fiscal e efetivamente a entrada da mercadoria no estabelecimento. Ali é que eu posso confirmar, né? Se confirmar antes da entrada, vai exatamente impedir o cancelamento numa situação em que a mercadoria nem sequer saiu do estabelecimento remetente. Então é importante ver o momento certo da manifestação. A operação não realizada é uma situação também em que o destinatário se manifesta e é de suma importância, principalmente
para aqueles que, digamos, não têm interesse em receber a mercadoria que chegou na portaria do seu estabelecimento, por exemplo, né? Então, vai retornar ao estabelecimento de origem. Então, eu posso fazer dar uma manifestação de operação não realizada. Simplesmente sequer entrou no meu estoque, entrou nas dependências do meu estabelecimento, né? Então, é importante também, uma vez emitida esta manifestação, também não é possível mais cancelar aquele documento fiscal. Então, tem que haver o quê? Uma emissão de nota fiscal de entrada pelo estabelecimento remetente. E isso é importante para fins de confirmação perante o fisco estadual do remetente. Agora, quanto ao desconhecimento da operação, é uma situação manifestamente de fraude. São situações em que a mercadoria, aliás, a operação, né, nem sequer se realizou, porque normalmente só é emitido da nota fiscal, né, e na realidade nem circula mercadoria. Normalmente são situações que me vêm agora à mente, né, situações em que uma determinada empresa utiliza a inscrição estadual de um de seus clientes para emitir uma nota fiscal, como se tivesse sendo feita uma venda, para que possa descontar uma duplicata num banco, por exemplo, né? Mas o destinatário nem tem conhecimento sequer da intenção do seu fornecedor de que iria realizar tal operação, né? Então, em sendo constatada uma operação assim, o melhor é realmente emitir essa manifestação como desconhecimento da operação, e que é realmente algo irregular, está sendo praticado pelo suposto remetente da mercadoria. Depois tivemos a publicação de um decreto, o decreto 55.753, no dia 10 de fevereiro de 2021, que trata da redução da base de cálculo, que é um benefício fiscal concedido para determinadas operações, determinadas empresas, né, e determinadas mercadorias também. Então, dependendo da situação em que é gerado esse benefício, né, assim atinge ou a empresa remetente, ou a empresa destinatária, ou a operação, né, ou a própria mercadoria em si. Nesse caso aqui do decreto 55.753, trata-se de operações que envolvem o Ministério da Defesa. Então, são uma série de mercadorias, veículos, peças, acessórios, né, que o Ministério da Defesa adquire, né, e que gozam de benefício de maneira tal que a operação pelo menos, né, seja realizada com uma carga tributária de 4%. Então, realmente é um benefício bem expressivo, mediante a sistemática de redução da base de cálculo, de maneira que, aplicando a alíquota normal do imposto, dá uma carga tributária de 4%. Então, o que ficou realmente definido é que esse benefício deverá ser aplicado somente nas saídas, então, de estabelecimentos industriais, né, destinada para fabricação de produtos que estejam devidamente relacionados no inciso 68 do artigo 23 do regulamento, e ali estarão relacionados estes veículos militares, viaturas, carros blindados, simuladores, tratores, radares, enfim, todos aqueles equipamentos, enfim, que o Ministério da Defesa, né, utiliza nas suas atividades. Então, mais uma vez, nós gostamos de destacar que os benefícios são concedidos sob condição. Em sendo atendidas as condições, é que será, então, digamos assim, concedido o benefício. Agora, um assunto que foi muito ventilado na semana passada, que é a questão do ROT, né, que é esse programa do Estado, né, que torna definitiva a substituição tributária, né? Então, houve uma prorrogação, né, para opção dos contribuintes, né, em não realizar o ajuste, né,
Então, a opção pelo ROT no ano de 2021 foi prorrogada do dia 15 de janeiro de 2021 para o dia 12 de fevereiro de 2021. Então teve um prazo limite que findou sexta-feira passada, né? Mas como foi publicado o decreto 2 dias antes, ou seja, dia 10 de fevereiro de 2021, então tivemos que fazer uma circular, enviar para todos os nossos clientes que tomaram conhecimento, né, logo que foi publicada, para que pudessem então realizar, se assim desejassem, a opção pelo ROT, né, ROT substituição tributária. Esse sistema que o Estado então concede, né, uma opção para que os contribuintes mantenham a definitividade da substituição tributária. Restou, eu creio, poucos os contribuintes que ainda permaneceram no ajuste da substituição tributária. Só se interessaram em manter, né, as suas operações no ajuste da substituição tributária, com todas as restrições e todas as exigências por parte do Estado, né, aqueles que efetivamente tinham um valor adequado e respeitável, né, para a restituição do imposto. Porque, obviamente, quem tinha a expectativa de recolher complementação do ICMS substituição tributária optou, né, o mais rápido possível pelo ROT, que é essa situação de definitividade da substituição tributária no estado do Rio Grande do Sul. Pois o estado do Rio Grande do Sul, então, neste ano de 2021, está aderindo, então, à sistemática, né, convencionada nacionalmente em nível de CONFAS, né? Depois, então, passamos para as orientações normativas, né? Orientações normativas, a primeira diz respeito à Instrução Normativa 11, publicada no dia 8 de fevereiro, quanto ao fornecimento de mercadorias às indústrias fabricantes de ônibus, né? Estas indústrias fabricantes de ônibus, micro-ônibus, mini-ônibus, furgões, inclusive as carrocerias, têm então autorizado a receber matérias-primas, insumos, né? Material secundário, material de embalagens, partes, peças, componentes, tudo com diferimento parcial. Só que não é de uma forma ampla, né? De forma geral, ainda não, porque a partir de 1º de abril temos a expectativa, né, de que aquilo que o subsecretário da Fazenda, né, colocou na própria proposta da reforma tributária de tornar ampla, né, a aplicação do regime de diferimento parcial, que é, na verdade, reduzir a carga tributária, que hoje é 17,5%, para 12%, sempre que o destinatário for um comerciante, né, daquela mercadoria. Então, a indústria para o atacado para o varejo, tudo 12%. E quando do varejo para o consumidor, então é que se aplica os 17,5%. Pois bem, em relação a essas matérias-primas, material secundário, material de embalagem, destinada à indústria de ônibus, micro-ônibus, mini-ônibus e furgões, inclusive carrocerias, nós temos a condição de que as empresas beneficiárias estão devidamente relacionadas no apêndice 31 da instrução normativa. Então, sistematicamente são incluídas empresas e também, posteriormente, excluídas empresas que perdem esta condição. Então, nesta instrução normativa de número 11, agora publicada no dia 8 de fevereiro, nós tivemos, então, a inclusão, né, foi acrescentado, então, o CNPJ e o nome da empresa instaladora São Marcos Limitada, neste benefício, tá? E também foram excluídos os estabelecimentos, também por CNPJ, e nomes, né, são de 3. A DIC, Desenvolvimento Industrial de Carrocerias, as indústrias de ônibus São Marcos
e as indústrias de carroceria instaladora do Brasil. Então, essas 3 foram excluídas deste benefício. Tá? Agora, então, passamos para a Instrução Normativa número 12, também publicada no dia 8 de fevereiro, quanto à apuração dos índices de participação dos municípios. Este índice de participação dos municípios é aquele que determina quanto cada município recebe do repasse que o Estado tem que realizar para os municípios correspondente ao percentual de 25% de toda a arrecadação do Estado, distribuído para cada município, de acordo com a participação do município, né, nesse índice para fins de distribuição do ICMS entre os municípios. Então, a instrução normativa promove uma série de ajustes técnicos, né, relativa a procedimentos para apuração deste índice. A apuração, então, dos índices, os dados serão fornecidos quanto à população residente no município, em relação a residente no Estado, que será, digamos assim, estipulado, verificado, né, pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Na ausência destes, pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E quanto às áreas dos municípios, as áreas de preservação ambiental, as áreas indígenas, as áreas inundadas por barragens, os dados serão fornecidos então pela Divisão de Geografia e Cartografia da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. Então, basicamente, ajustes técnicos para que esses dados sejam fornecidos com a maior precisão possível em relação ao índice de participação dos municípios no bolo, né, do ICMS que o Estado distribui à razão de 25% para cada município. Depois, então, tivemos ainda mais uma instrução normativa, número 13, agora do dia 9 de fevereiro, em que é dada nova redação ao apêndice 2 da Instrução Normativa 45/98. Este apêndice relaciona os transportadores, né, relativamente ao óleo diesel, que goza da isenção, né, do ICMS nas embarcações pesqueiras. Tá? Então, óleo diesel em relação à isenção nas embarcações pesqueiras, o consumo anual do óleo diesel por embarcação no exercício de 2021. Então há uma previsão, né, com base no histórico do ano anterior, para que seja então concedido esse benefício aos contribuintes que se envolvem com a pesca no Rio Grande do Sul. Então essas embarcações têm um consumo de óleo diesel, e esse óleo diesel vai ser isento de acordo com esta estimativa feita pelo Estado. E por último também tivemos a Instrução Normativa 14, do dia 10 de fevereiro, e que altera procedimentos relacionados a operações de retorno simbólico e novo faturamento de veículos autopropulsados, máquinas, plantadeiras, colheitadeiras, implementos, plataformas, pulverizadores, todos lá do capítulo 63 da Instrução Normativa 45/98. As indústrias destes bens, desses implementos, dessas máquinas, né, normalmente se envolvem com alterações vinculadas a preço, a característica do bem, enfim. Então existe, podemos dizer, um tipo de um regime especial para que estas indústrias possam emitir, então, um documento de retorno simbólico, né, quando já realizada a operação de venda, por exemplo, né, e uma nova venda decorrente de um novo faturamento destes equipamentos. Por quê? Não havendo circulação de mercadorias, não é permitida a emissão de documento fiscal, é vedado pelo regulamento, exceto nos casos previstos em regulamento, e obviamente a instrução normativa que complementa este regulamento tem esta função, né?
Então, nesse caso específico, como são grandes equipamentos, né, e bem estruturados por indústrias bem relacionadas com o Estado, dificilmente teria uma situação de desconfiança por parte do Estado em relação a essas operações. Então, há toda uma normatização neste capítulo 63 da Instrução Normativa, tratando deste assunto, em que houve, então, alterações vinculadas a estas disposições da regulamentação relativa a essas obrigações acessórias. Então, eram estas as informações que eu gostaria de trazer para todos os nossos ouvintes, né, e que apreciam o painel tributário da CCA. Então, desejo a todos um restante de semana, né, porque já estamos na quarta-feira, né, um ótimo restante de semana e também uma boa tarde a todos e muito obrigado.